Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais um sábado, graças a Deus, né? E com ele, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida, para você que nos acompanha mesmo nos finais de semana. Uma alegria, estamos aqui na cidade de Caxambu, no sul de Minas. Eu falo com alegria porque é um movimento interessante, né? Vários companheiros, palestrantes num congresso das águas. Nossa, momentos maravilhosos juntos, né? Ontem nós falamos sobre o nosso livro, falamos sobre como lidar com a dor da perda, com os desafios. Hoje nós vamos falar de felicidade. Tão bom, né, gente? A gente poder compartilhar com as pessoas assim juntinhos, né? Reflexões importantes, trocar abraços, é uma delícia. Espero que um dia eu tenha o prazer de te conhecer, você que nos escuta com tanto carinho. Mas, meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto tão assim é chato, é complicado, é incômodo, mas é necessário. Maledicência. Ai, ai, ai. Você se considera uma pessoa maledicente? Você já parou para pensar, gente, nos perigos que a maledicência tem potencialmente para destruir, literalmente, a nossa paz? A maledicência, ela existe, né, dentro do comportamento humano desde que a gente tem conhecimento do homem na Terra, né? A gente for analisar os livros mais antigos, nós vamos sempre ver histórias de intrigas, de disputas, de mentiras, que é a base da maledicência. A maledicência é exatamente o sinônimo de você falar mal dos outros, né, para poder destruir a reputação de alguém, inventar mentiras, falar coisas para poder muitas vezes fazer parte de grupos sociais, sabe aquela história? Vamos falar mal do fulano, todo mundo na festa, batendo um papo aqui, só para a gente poder se sentir conectado. E aí é que está o problema. Espiritualmente, meus amigos, tudo aquilo que a gente cria volta para nós, creia você nisso ou não. Todo tipo de energia que você emite fica grudado, é grudado mesmo, sem exagero nenhum em você. O nosso perispírito registra a qualidade da energia que a gente está emitindo. O que isso quer dizer na prática? Uma pessoa maledicente é alguém que está pensando coisas ruins, que está falando coisas ruins de uma outra pessoa, quer dizer, criando essa energia negativa, e ainda é responsável pela consequência daquilo que está dizendo. Então a gente nunca sabe, né, qual é a consequência. Às vezes você faz um comentário infeliz sobre uma pessoa e para você tá tudo ok, você vai embora. Mas aí de repente aquele comentário vai crescendo, crescendo, pode destruir a reputação de uma pessoa, acabar com o casamento de alguém. Muitas vezes pessoas no ato de loucura entram em depressão, outras cometem suicídio e você nem está sabendo de nada. Você só criou, você só acendeu a fogueira e foi embora. Só que a lei divina, amigo, te acha, te encontra. Pode ter certeza disso. E aí você, sem saber, foi o causador, o detonador de momentos profundos de infelicidade alheia. Resultado? É responsável por isso. Resultado? A gente atrai um monte de problemas, reencarna com alguns problemas e se pergunta: por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Eu faço tudo tão certinho. Por que tudo está errado? Por que as pessoas falam mal de mim? Por que será? Vai saber se não é o retorno daquilo que a gente gerou lá no passado e a gente esqueceu. Então, meus amigos, a vigilância é o remédio contra a maledicência. Jesus falava: vigiai e orai. Gente, não é à toa. Não é por mais que a língua coce, tome água, faça gargarejo, mas não fale bobagem. É um treino. Às vezes a gente é treinado para falar mal dos outros, né? Sempre para fazer um comentário infeliz, contar uma piada racista, homofóbica ou de qualquer outro tipo de origem. Sabe, a gente se acostuma a fazer coisas que não deve. Um dia a vida manda conta. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, com todo respeito, com todo carinho, mas quer te convidar sim a sair da preguiça da maledicência, a quebrar esse círculo vicioso que gera obsessões profundas, infelicidades, doenças, né, que gera muitos problemas exatamente por causa da raiva, do ódio gerado por esse tipo de comportamento, gente, que não faz sentido, concorda? Naquele que quer crescer espiritualmente, que realmente quer construir uma vida feliz, que realmente abraçou a proposta do Evangelho. Então, nosso desejo para você é que você reformule o seu jeito de ser. É que você tome cuidado, porque às vezes a gente acha, só vou fazer um comentáriozinho, mas ele não vai fazer diferença. Você já passou pelo crivo das três peneiras? Qual que é o crivo das três peneiras? A pessoa chega para falar isso para você. A gente conversou isso no culto no lar aqui em casa semana passada. A pessoa chega para falar uma coisa para você. Eu tenho algo para falar de alguém. Aí é a história das três peneiras. Primeira peneira. Você tem certeza do que você vai falar para mim?
A pessoa vai falar não, porque normalmente as pessoas nunca têm, o fofoqueiro nunca tem certeza de nada. 2, você gostaria que a pessoa, né, que você vai falar de alguém para mim, você gostaria que essa pessoa falasse a mesma coisa a seu respeito? Não, Deus do céu. Terceira coisa, me falar o que você vai falar vai melhorar minha vida em alguma coisa? Não. Então pronto. Então não quero saber. Entende, gente? A gente tem que se posicionar. Você tem que deixar claro para o universo qual é a qualidade e envergadura moral da tua alma. Não estou dizendo que é fácil, mas é uma postura. Então, definitivamente não compactue com fofoca, com fuxico, com maledicência. Não seja você nem o causador, aquele que dá origem, mas também não seja aquele que permite, por omissão, ficar em grupos de maledicência. Sabe, eu vejo um monte de gente, a gente vê hoje, né, grupos de WhatsApp falando mal de um monte de gente, senta nas redes sociais, é horroroso, sabe, é uma forma decrépita de ser, né? Pessoas falando mal de outras que nunca viram na vida, sabe? Questionando coisas, degenerando a ideia, a família. Quer dizer, cada um projetando, infelizmente, gente, o lodo que está na própria alma na hora de escrever, de emitir suas opiniões. Que coisa feia, né? Nosso amado Evangelho nos ensina o oposto. Jesus deixa claro. É que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que tristeza, então, esse tipo de coisa, né? Nós vamos cultivar uma postura mais nobre, cultivar um coração mais sereno, para que a gente possa realmente compartilhar luz, né? Para quando você, né, visualizar uma situação terrível acontecendo, você acalmar, você ser um pacificador. Quando você vê alguém maledicente, você desviar o assunto, você acabar com o assunto ali, para que as pessoas percebam que você definitivamente já tem outra vibração. E lembre-se, sua família está te observando, hein? Então, quando você dá o exemplo de ser maledicente, seus filhos vão ser maledicentes se fizerem bobagem, você é corresponsável, você ensinou. Né? Da mesma forma, se você é um ótimo pai, uma ótima mãe, avô, avó, as pessoas estão te observando, se inspiram em você e se tornam seres humanos melhores, você também colhe os frutos, porque você foi responsável. Então, Deus te abençoe nesse sábado. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Deus nos liberte da maledicência, que é um vírus terrível que assola a humanidade, né? Sem dúvida alguma, muitos milênios, para que a gente sinta esse mundo de regeneração cada vez mais próximo, tá bem? Daqui a pouquinho, 4 horas, tem palestra aqui em Caxambu de novo. Vamos falar sobre felicidade. Se você estiver aqui na região, Congresso das Águas, vem para cá, para a gente se conhecer e para a gente poder falar sobre esse evangelho maravilhoso. Beijo grande no seu coração. Obrigado a vocês nos 4 cantos do mundo que recebem a pílula, que compartilham, gente, a pílula do evangelho. E lembrando, hein? Semana que vem, prosperidade plena de volta. 3 dias para transformar a sua vida em São Paulo. 13, 14, 15 de dezembro. Já vai se programando. A gente vai liberar as inscrições na semana que vem para quem tiver interessado. Enquanto isso, faz sua pré-reserva para você saber mais informações antes de todo mundo, né? No nosso link que a gente está divulgando aqui no banner da pílula, no link do WhatsApp. Estamos te aguardando com todo carinho. Beijo grande, fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.